Aoba, meus catequizandos, beleza? Hoje vamos começar um tipo novo de vídeo aqui. Além dos vídeos de catequese, eu também quero trazer alguns reacts para você, um conteúdo mais rápido, falando sobre algum assunto aí do momento. E como o homem tá em alta, Pablo Marçal não se fala em outra coisa na internet, eu decidi trazer aqui um vídeo dele que é um pouquinho antigo, mas é de um assunto que está muito em voga ainda. Porque ele está dizendo que o cristianismo não é uma religião. E quando ele diz isso, ele tem os seus argumentos, a gente vai debater eles aqui e entender em que pontos que ele tá errando. Beleza? Vamos lá? Algumas pessoas ficam chocadas quando eu falo isso, mas Jesus era judeu, é judeu e sempre será judeu. Você sabe disso ou não? Sabe ou não? Tem gente que fica frustrado com isso. Eu falo para algumas pessoas, Jesus não é evangélico, ele chora. Chora. E eu falo, a Maria também não é católica. Beleza, já vamos parar aqui. Ele já inicia o vídeo bem, né? Ele inicia o vídeo aqui já colocando qual que é o ponto dele. E o ponto dele é de que Cristo não é cristão, porque Cristo era judeu. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, ele tá certo aqui, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas tentando defender a nossa fé, tentando defender a Igreja Católica, falando que Cristo era católico. E isso é uma mentira, Cristo não era católico, gente. Isso é muito importante que vocês saibam. Cristo era judeu. Ele nasceu como judeu, viveu como judeu, seguindo as leis do judaísmo. E isso também, obviamente, que vai se aplicar a Maria. Mas vamos continuar aqui para ver como é que ele vai desenvolver, para onde ele está querendo ir com essa história. Não quero confusão com nenhuma religião, só quero que você analise, tá? A Maria é judia e Jesus é judeu e eles não abriram mão disso. A parte mais interessante que você tem que saber é, Jesus sendo judeu não mandou você ser judeu. Isso é chocante. De fato, Jesus não mandou ninguém ser judeu. Eu acho que eu já sei para que caminho que ele está indo querendo falar isso, né? Mas sim, Jesus não mandou a gente ser judeu. Por quê? Porque ele fundou uma igreja. Mas eu acho que ele não vai falar isso, vamos ver. Ele te fez livre e falou, faz o que você quiser, mas anda comigo. Aí você é cristão. E aí está a prova. O cristianismo não é religião, porque o próprio Jesus, que é o dono do cristianismo, não mudou de religião. Agora a gente já começa a esbarrar, né, no primeiro problema, porque Jesus criou uma religião, gente. Eu disse, Jesus não era católico, mas ele criou a religião católica. E por que eu digo que Jesus não era católico? Porque o catolicismo, a gente já traz o nosso nome, né? De onde é que vem a nossa religião. A gente é uma religião que professa uma fé apostólica, por isso que a gente é católico apostólico. A gente não tem a fé de Jesus. Já tinha parado para pensar nisso? A gente não acredita no que Jesus acreditava. E por que a gente não acredita no que Jesus acreditava? Porque ele não tinha fé. Ele é culturalmente, politicamente, nacionalmente e religiosamente judeu. Não abriu mão, não tem renúncia da parte dele, ele é judeu. Acabou a conversa. O que significa isso? Significa que isso vai chamar muito a sua atenção. Porque cristianismo, anota esse código, não é religião, é lifestyle. Meu Deus, começa a falar de código, esses jargões assim de coach me pegam demais, mas beleza, vamos tentar focar aqui na mensagem, no que ele tá falando e não em jargão de pega esse código aqui. O estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida e não uma religião. Eu entendi. Eu posso te explicar em uma frase. Religião precisa de templo. No cristianismo não precisa. Beleza. Ele tá falando essa questão do cristianismo ser um lifestyle, ser só um estilo de vida. Eu acho que é uma redução muito grande do que o próprio Cristo pregava, né? Porque, de novo, Cristo deixou uma igreja. É só você ir lá, né, no Evangelho de São Mateus, ele fala claramente que ele está fundando a igreja. E eu não vou nem entrar aqui no ponto se é uma igreja católica ou não. Não precisamos entrar agora nessa discussão. Mas Cristo está claramente e objetivamente deixando uma igreja, porque ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, ele está selecionando uma pessoa e dando autoridade para ela, e está falando categoricamente que está deixando uma igreja. Então Cristo deixa uma igreja. Ah, mas não é necessário ter templos e tal. Sim, a gente tem esse entendimento. Quando a gente fala aqui de igreja católica, entenda que a gente não está falando só do templo, só da construção. Porque nós somos igreja e a gente tem essa missão de ser igreja no mundo. Mas
a gente não pode abandonar completamente. Por quê? Porque para ser igreja, e ser igreja da maneira que Cristo quis que a gente fosse igreja, a gente precisa e deve obedecer aos sacramentos. E onde que a gente consegue isso? Dentro dos templos da igreja. Mas o ponto que Cristo faz é que ele expande isso muito além, né? O judaísmo tinha muito essa questão fechada ali na sinagoga. A gente se expande para fora disso porque a gente tem esse entendimento de que na igreja Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então a gente é coparticipante da igreja. A igreja somos nós. Mas para que a gente seja igreja, a gente tem que estar indo no templo para a questão, por exemplo, de receber a Eucaristia, de participar de uma missa, de receber o sacramento da confissão, do matrimônio, etc. Tudo isso. Para tudo isso existe essa necessidade desse templo, né? E ele está ignorando completamente isso aqui nessa fala dele. O cristianismo, o seu corpo é o templo. Ou seja, não é um templo construído com mãos humanas, mas com a própria mão de Deus. O cristianismo é imitar alguém, que no caso é da religião judaica. Interessante isso, né? Isso mexe com muita gente. Tá, outro ponto que ele falou aqui, não sei se ele vai se estender nisso, né? Mas ele tá falando que o cristianismo é imitar a Cristo. E nisso tá relativamente certo, sim. E ele fala que essa pessoa era judaica. Mas é muito importante a gente entender uma coisa. Cristo deixou uma igreja e a gente segue a Cristo e a gente copia a Cristo em tudo que ele fez. E entre as coisas que Cristo fez, estavam coisas que os judeus não aceitavam. Né? Os judeus não tinham, por exemplo, a comunhão, né, ou a Santa Ceia, como falam aí nas igrejas protestantes. E a gente tem que fazer isso porque Cristo pediu, e isso não está na lei judaica. E aí, como é que faz? Como é que fica? A gente está errado? Se eu tenho que seguir a Cristo, eu tenho que copiar a Cristo, eu teria que ser judeu? Não, porque, de novo, Cristo deixou uma religião. E a nossa religião não é uma coisa separada do judaísmo, gente. É muito importante a gente entender isso. Cristo veio entre os judeus porque existia essa profecia de que o Messias viria dentre os judeus. E vindo dentre os judeus, ele faz essa abertura para que o povo de Deus, a igreja, possa ser qualquer um, independente se essa pessoa vem da origem, né, da natureza judaica, nascendo na comunidade judaica ou não. Então Cristo vem com essa palavra universal. Inclusive, de novo, voltando aí no significado, né, católico significa justamente isso, né, universal. A igreja que é para todas as pessoas e não só para um povo escolhido. Então por isso que a gente não tem que seguir o judaísmo, porque o catolicismo, ele é uma continuação desse judaísmo. O judaísmo previa a vinda de um Messias. Esse Messias veio, estipulou uma nova aliança, e aqueles que seguem essa nova aliança baseada em Cristo e se converteram são chamados de católicos ou cristãos, ou o que você quiser chamar aqui. Mas eles são uma continuação, não é um rompimento. E aqueles judeus que não aceitaram Cristo como Messias são os judeus que a gente tem aqui até hoje. Então, não é o início de uma coisa nova, é uma continuidade. Existia a profecia da vinda do Messias, esse Messias vem, estabelece uma nova aliança, e a gente vive nessa nova aliança hoje. Por que você tem que fazer de tudo para soltar a sua essência? Porque se você não solta a sua essência, você vai ter um pequeno problema na sua vida. Você será aquilo que mandam você ser. Se você descobrir sua essência, você não curva mais. Aí já começa a entrar um pouquinho de contradição também, né? Porque se a gente tem que copiar Cristo, a gente tem que seguir o que Cristo pediu. Isso não seria se submeter a alguém? Isso não seria que escolher algo a se seguir? Não entendi. E não é por falta de humildade, não. É por entender a essência que você carrega. Quando você olha para a imagem que ele é e ele fala que você carrega ela, você vai entender o que eu estou falando, o que eu sinto. Essência é direção. Você descobriu que você é uma macieira, impossível não dar maçã. Quando você fala para mim que você não prospera, eu sei o que está acontecendo. Você é uma macieira que não sabe que é macieira e que não experimentou da maçã ainda. Agora já começou o Você papo quebra a folhinha full da coach. maçã, cheiro de maçã. Você quebra a folhinha da jabuticaba. O cheiro da jabuticaba está na jabuticaba, na folha e no tronco e na raiz. Essência. Descobriu, já era. Aí começa a dar fruto. Aí a pergunta que eu faço é: o que você faz com o fruto? Tá vendo como ele transitou muito rápido entre fazer com que você desacredite de seguir uma regra religiosa para falar sobre a sua essência, a sua personalidade, para já emendar no que ele tá falando aqui sobre, não sei, sobre sativação, sobre esse destravamento que ele sempre fala. Isso aqui é uma coisa muito comum entre os coaches, né? Eles vão tentar trazer
esse assunto religioso para tentar aderir ali para ele alguma autoridade. Porque a gente vive num país majoritariamente cristão. Então, ao ele falar sobre cristianismo, automaticamente a maioria das pessoas vai estar mais propensa a ouvir e escutar o que ele tem para dizer. Então, ele vem, traz esse verniz de cristianismo para tentar te afastar da religião e tentar fazer com que você viva do seu próprio jeito, tendo a sua própria identidade, como ele traz aqui, para já mudar e jogar o assunto pro que ele quer falar de verdade aqui nessa palestra. Vários de vocês não ajudam as pessoas. O que acontece? Eu amo quando alguém escreve aqui assim, às vezes aparece, esse cara só quer vender curso. Não tá mentindo. Sabe o que eu queria? No fundo do meu coração, mudar o curso do Brasil. Só que só muda o curso do Brasil com a educação. E não é com a educação do MEC, é com essa educação que está acontecendo aqui. Faz um favor, você que é escasso, aproveita enquanto é de graça. Esse é o recado que eu te dou. Eu vou dar meu melhor para mostrar para você que a sua mesquinharia nunca vai chegar nem perto do que eu fiz por um dia por você. Se você está reclamando que eu quero vender alguma coisa, lembra sempre de aproveitar de graça. E cala a boca e aprende. E quando for abrir a boca, faça a pergunta ao invés de fazer a afirmação. Você vai ser sempre mais nobre e mais próspero. Isso é uma estratégia que funciona muito bem. Você podia falar um pouquinho mais ameno com a gente. Essa questão de estratégia dele de venda. É de graça, funciona muito bem. E todo mundo vê que funciona bem. Não tem o que falar, não. Funciona. Quem tá aqui não, vocês pagaram, né? Você tem que ficar rindo, né? Tem que agradar o público aqui, né? Não vai agradar também, não. O que você tem que fazer? Fala com a sua boca assim, ó. Preciso ativar a minha essência. Isso aqui... Para achar a minha... Isso aqui, quem frequenta a renovação carismática tá careca de fazer, né? De mandar o pessoal repetir ali o que você tá falando para fixar uma ideia e para deixar o pessoal ali acordado e atento, né? Clássico de renovação carismática. Eu também imagino que em igreja protestante, em pregação protestante, deve ser muito comum também. Direção. Propósito é uma palavra misteriosa. Fala a verdade, mas é só direção. Fala um pouquinho de propósito. Fala, de direção. O grande segredo do propósito é que você não sabe qual que é a cidade fim. Ele não vai falar mais de religião aqui? Por quê? Achei que ele ia falar mais. É só clickbait? Ó Deus só chamando falou Abraão. Não vou de jeito nenhum, ué. Você sabe o que ele pediu? Pediu para sair dos Estados Unidos para ir para Venezuela. Foi o que Deus pediu para Abraão. Tá falando de Abraão. Não. Rapaz, se você souber o jeito que tá ruim lá, você nem imagina. Você tinha ganhado pelo menos... Aqui, eu acho que eu já tenho a oportunidade de falar outra coisa aqui, para já finalizar o vídeo, que eu acho que ele não vai ficar se estendendo muito em assunto religioso, mas ele trouxe outro ponto que é muito comum em protestantes e em pessoas que fazem parte de teologia da prosperidade, e agora nessa nova modalidade de coach que tenta ter essa vibe meio de pastor legalzão, que é esse foco em histórias do Antigo Testamento. Existe um foco muito grande em histórias do Antigo Testamento. Eu acho que eu enxergo dois grandes motivos para isso. Primeiro, por o Antigo Testamento ser mais espetaculoso, né? No Antigo Testamento tem umas coisas mais grandiosas. Tem mar abrindo, tem guerra, tem um monte de coisa grandiosa no Antigo Testamento, né? Os milagres são mais fantásticos no Antigo Testamento. E aí isso pode ser facilmente usado para entreter o povo e para chamar a atenção do povo. E outro, assim, que eu acho que é muito importante também, que eu vejo as pessoas se voltando muito para o Antigo Testamento, é porque se você falar muito do Novo Testamento, você tem que olhar para a Igreja Católica. Não tem para onde fugir. Você tem que olhar para a Igreja Católica se você falar muito do Novo Testamento. Porque tá tudo lá. Se ele se mantém falando só do Novo Testamento, o próprio início que ele falou ali cai por terra, porque se o cristianismo não é a religião e ele começar a falar muito do Novo Testamento, ele vai ter que falar de Cristo estabelecendo regras, né, dos apóstolos que vêm ali depois estabelecendo regras religiosas, né, regras de culto, regras de como agir, regras de como adorar e como venerar a Deus, de como as pessoas têm que seguir ou não seguir costumes judaicos que vinham antes, né, sei lá, da circuncisão, por exemplo. Se eles estão discutindo tudo aquilo é porque eles estão formando uma nova religião, né, é uma nova religião que está surgindo ali, que é a religião católica. Então, se você focar muito no Novo Testamento, inevitavelmente você vai ter que falar da Igreja Católica, e nesse caso aqui específico do Pablo, você vai cair por terra a construção inicial que ele fez de que o cristianismo é só um lifestyle, o cristianismo é só um jeito de ver a vida. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é só um jeito de ver a vida.
O cristianismo é muito mais que isso, o catolicismo é muito mais que isso. É uma maneira de você entregar a sua vida a Deus e procurar o céu. E para fazer isso, a gente tem que fazer o que Cristo pede e o que os apóstolos pedem em todo o Novo Testamento. E só tem um lugar onde você pode fazer isso plenamente, que é na Igreja Católica. E aí, gostou do conteúdo? Acho que não vale a pena reagir ao resto aqui. Gostou do conteúdo? Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa críticas, sugestões, melhorias, o que você quiser aqui. Compartilha esse vídeo, manda para seus amigos, ativa o sininho e se inscreve no canal. Muito obrigado e fiquem com Deus.